na dúvida do que escolher para fazer a sua panqueca ou o seu lanche aí para amanhã, para tarde ou até para noite? E a sua dúvida é tapioca ou aveia? Vamos tirar essa dúvida agora. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Lilian Caetano, atuo como nutricionista na abordagem da nutrição funcional e hoje estou aqui para tirar uma dúvida muito recorrente. Muitas pessoas pensam, o que escolher? O que é melhor? Então, nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes já vou pedir para você, curte aí esse vídeo, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho para notificações e vamos levar adiante essa corrente do bem, que é uma corrente de saúde. E saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, nós somos isso tudo junto. Então vamos lá. O que escolher? Tapioca ou aveia? Uma das opções, sempre um cardápio de emagrecimento ou até mesmo pessoas que têm um problema com glúten, seja uma intolerância, seja uma alergia mesmo, seja uma alergia tardia, que é aquela que pode causar, por exemplo, uma constipação crônica, uma dor de cabeça, enxaqueca, vários sinais e sintomas podem aparecer. Entre estas opções, para substituir o pãozinho, um bolo, biscoitos variados, que todos praticamente levam trigo. Se você entrar na padaria, tudo, é muito difícil aquilo que não tem trigo. E o trigo tem o glúten é um problema para algumas pessoas. Muitos demonizam o glúten, mas eu chamo aqui a sua atenção para o conhecimento. Você, antes de mais nada, precisa conhecer o seu corpo. O autoconhecimento emocional é muito importante, mas o físico também. Então, quando eu falo do autoconhecimento do seu corpo quanto ao glúten, você precisa observar no seu corpo como ele reage. Ele demonstra reações contra o glúten ou não? Por exemplo, para você saber disso, você precisa passar por um período retirando o glúten, fazendo um teste e depois reintroduzindo para ver se aconteceu alguma coisa diferente nesses dias. Eu já fiz isso, tirei por um mês o glúten e alguns outros alimentos, numa dieta chamada dieta de eliminação. E aí, depois desses 30 dias, e o meu intestino era totalmente travado. Era 3 vezes no mês, uma vez a cada 10 dias, por aí. E eu tirei o glúten e alguns outros alimentos e meu intestino passou a funcionar todos os dias. E por que eu falo que é o glúten? Porque na hora de reintroduzir, quando eu reintroduzi o glúten, alimentos com trigo, o meu intestino travou de novo. E aí eu descobri que ele era a causa da minha constipação. Era uma constipação alérgica. E aí para essas pessoas vai favorecer retirar o glúten, A saúde vai agradecer, porque ele é uma proteína de difícil digestão, mas tem outro vídeo no canal, vou deixar o card aí sobre glúten, tá? Hoje o assunto é o que escolher. Já que você partiu para essa opção, muitas vezes em algumas dietas de emagrecimento fala, tira o trigo. Por quê? Porque talvez o glúten para você te cause inchaço, e aí seu corpo vê isso como uma proteína de difícil digestão e ele não dá conta de fazer o que precisa e acaba inflamando o seu corpo. E um corpo inflamado dificulta o emagrecimento. E aí, como você vai substituir esse pãozinho aí, esse bolo, esse biscoito? Fazendo uma panqueca de aveia ou uma crepioca, que é quando você bate ovo com a tapioca. Tem várias receitinhas lá no meu Instagram, vou deixar passando aqui também, @Nutrililian. Mas qual a diferença tapioca e aveia? Qual é melhor? Será que realmente substitui o pão de uma forma saudável? Então vamos lá. Lá atrás do produto tem lista de ingredientes e tem informação nutricional. E aí você pode comparar essa lista de ingredientes e eu vou chamar a atenção para alguns aqui. Em nível de calorias, a aveia em 100 gramas tem até mais calorias do que a tapioca. Então,
Se fosse olhar por aí, né, a tapioca seria melhor, mas vamos continuar a lista. Com relação a carboidrato, a aveia também tem uma quantidade maior, mas qual é o tipo de carboidrato? Isso faz toda a diferença. Existe o carboidrato simples e o complexo. Aquele que quando entra no meu corpo a minha glicose vai aumentar muito rápido e aquele que quando entra no meu corpo ele vai sendo liberado devagar e a glicose vai sendo liberada com mais tempo. Esse é o complexo e esse é o carboidrato da aveia, porque ela tem mais fibras. E fibra junto com carboidrato é como se fosse uma esponjinha segurando aquele carboidrato, aquele açúcar, para ele ir sendo liberado devagar na sua corrente sanguínea. Então, isso faz toda a diferença. Então, a tapioca com relação à fibra é zero, porque é uma farinha refinada, veio da mandioca, refinou. E a aveia tem 15 gramas de fibras em 100 gramas de aveia. Então, essa fibra faz toda a diferença e a aveia é uma opção mais saudável, do nível saudável. E proteínas, aveia 17 gramas, tapioca 2 gramas. Então, das duas opções, mais saudável é a aveia. Mas, como você vai fazer com que uma tapioca seja saudável? Porque ela é tão prescrita, então, tão falada. Porque não tem o glúten, é uma opção, e porque você pode fazer várias coisas diferentes com ela. Por exemplo, aqui nessa embalagem, ó, tem um recheio, esse recheio tem proteína, é carne. Quando você agrega proteína com carboidrato, mesmo que seja simples, esse carboidrato também, como tem a proteína junto, vai mais devagar também na corrente sanguínea. Então, o que você coloca junto com esse carboidrato faz a diferença. Por exemplo, a tapioca com a carne, a tapioca com ovo, que é a crepioca. Você bate o ovo com a tapioca, vira uma crepioca. Ou você pega o ovo, depois põe só a tapioca por cima, receitinhas lá no Nutrilília, no Instagram. Então, as duas opções, elas são boas, aceitáveis, né, para o seu cardápio para emagrecimento, porém você precisa saber essa base, tá? Então, domine as bases para você comer sem culpa. A aveia é ótima? Sim, ótima, maravilhosa, tá? E é muito versátil, você pode fazer um bolo, pode colocar um overnight, né, o oat que tem, que é a aveia dormida, você coloca ela à noite na geladeira, pode colocar com iogurte, frutas, no outro dia fica uma delícia, firme. Você pode usar naturalmente no iogurte, pode fazer o mingau, o famoso mingau de aveia, pode usar para fazer a panqueca também, bolo de banana com aveia, uma delícia. Mas você também pode usar a tapioca, já que ela é uma farinha refinada, adicione fibras a ela. Por exemplo, semente de chia, mistura com a tapioca, na hora de você fazer ela já vai estar com as fibras da chia e outros nutrientes. Linhaça, sementes em geral você pode misturar aqui, o ovo ou o próprio recheio. Proteína, folhas, legumes, isso vai favorecer essa tapioca. O índice glicêmico dela, que é alto, vai ficar controlado pela presença dessas fibras. E aí, qual dos dois você prefere, hein? Tapioca ou aveia? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Coloca aqui pra mim o que é que você prefere, qual receita que ganhou o seu coração. Vamos compartilhar. Um beijo, até o próximo vídeo.